Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Meu nome é Júlio Moraes Oliveira, eu sou advogado e professor de Direito Civil e de Direito do Consumidor e hoje, no dia 15 de março de 2021, eu vim trazer um vídeo sobre um tema extremamente importante para essa data, que é a comemoração do discurso do presidente Kennedy enviado ao Congresso nos Estados Unidos no dia 15 de março de 1962. Então, a partir dessa data, pela sua importância, pela sua originalidade, a gente percebe que é um discurso de um estadista, o mundo passou a comemorar o dia 15 de março como o Dia Mundial do Direito do Consumidor. E aqui no Brasil também a gente tem essa data como Dia do Consumidor, né? A gente tem uma lei, inclusive, que é a Lei 10.504, que transformou o dia 15 de março no Dia do Consumidor. Então, esse discurso do presidente Kennedy, que foi enviado ao Congresso dos Estados Unidos em 1962, ele tem o nome de Special Message to Congress on Protecting Consumer Interest. E esse discurso ele tem uma importância histórica muito grande, ele é um discurso visionário, tá? E todos os anos, nessa data do dia 15 de março, eu sempre penso em fazer alguma coisa para poder comemorar o Dia do Consumidor. Eu já publiquei artigos, publiquei um artigo, inclusive, sobre esse discurso do presidente Kennedy de 1962, que está disponível no site Jus Navigandi. Já publiquei um artigo também sobre o Nina Ribeiro, que foi um deputado federal aqui do Brasil, que também teve excelentes discursos no Congresso Nacional em 1971, 1972. Já publiquei um artigo também sobre a evolução histórica do direito do consumidor e hoje eu resolvi fazer um negócio diferente. Como eu tenho alguns alunos que são deficientes auditivos, visuais principalmente, eu resolvi ler a íntegra do discurso do presidente Kennedy, que está no meu livro, né, desde a terceira edição, se eu não me engano. A íntegra do discurso do presidente Kennedy está no livro, tá? Então eu resolvi ler para que esses alunos, para que essas pessoas que tenham deficiência auditiva possam compreender a importância desse discurso, o que ele fala, quais são os elementos importantes que esse discurso traz para a gente. Tá? Então é um pouquinho demorado, é um discurso longo, ele fala de muitos assuntos, mas eu gostaria de fazer isso, né? Até porque o artigo 6º, inciso 3º do Código de Defesa do Consumidor, que traz os direitos básicos do consumidor, diz que a informação ao consumidor ela tem que ser disponibilizada inclusive para os deficientes, né? Para as pessoas que tenham deficiência. Isso inclusive foi inserido no Código de Defesa do Consumidor, o parágrafo único do artigo 6º, em função do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, me permitam, por favor, né, eu não tenho como decorar um discurso enorme desse, eu vou fazer a leitura, vou pausar, vou comentar algumas coisas, mas me permitam, por favor, fazer a leitura desse discurso. Então, vamos lá. Ele começa assim: ao Congresso dos Estados Unidos. Consumidores, por definição, somos todos nós. Isso é muito importante, né? A partir do momento que o presidente dos Estados Unidos se coloca como consumidor, isso dá uma visibilidade para essa disciplina extremamente importante, né? Então, eu acho que talvez de todo o discurso inteiro, essa frase seja a frase mais importante e é a primeira frase do discurso. A partir do momento que o presidente dos Estados Unidos, à época, né, o homem mais importante do mundo, se coloca como consumidor, isso traz, né, uma visibilidade muito grande para essa disciplina. Então ele começa: consumidores, por definição, somos todos nós. Eles são o maior grupo no cenário econômico, afetando e sendo afetados por quase todas as decisões econômicas, sejam elas públicas ou privadas. 2/3 de todos os gastos na economia advêm dos consumidores, mas eles são o único grupo importante na economia que não são efetivamente organizados, cujos pontos de vista muitas vezes não são ouvidos. Então o presidente começa alertando que os consumidores são um grupo muito grande e que eles não são ouvidos pelo Congresso, pelo legislador. O governo federal, por natureza, o maior porta-voz dos cidadãos, tem uma obrigação especial de estar alerta para as necessidades do consumidor e para fazer avançar os interesses do mesmo.
Desde a promulgação da lei em 1872, que visava proteger o consumidor contra as fraudes envolvendo o uso dos Correios dos Estados Unidos, o Congresso e o Poder Executivo têm sido cada vez mais conscientes de suas responsabilidades de assegurar que a economia da nossa nação sirva aos interesses dos consumidores de forma justa e adequada. De forma geral, o sistema econômico tem servido ao país muito bem. Cada nova geração tem desfrutado de maior renda e uma maior variedade de produtos e serviços. Como resultado, nosso nível de vida é o mais alto do mundo e em menos de 20 anos deve subir 50%. Por mais favorecidos que sejamos nós, no entanto, não podemos arcar com desperdícios no consumo nem ineficiência nos negócios ou no governo. Se aos consumidores são oferecidos produtos de qualidade inferior, se os preços são exorbitantes, se as drogas não são seguras ou se são inúteis, se o consumidor é incapaz de escolher com conhecimento de causa, então seu dinheiro foi desperdiçado, a sua saúde e segurança foram ameaçadas e o interesse nacional foi afetado. Por outro lado, o aumento dos esforços para fazer o melhor uso possível de sua renda pode contribuir mais para o bem-estar da maioria das famílias do que esforços equivalentes para aumentar os seus rendimentos. Então veja que ele fala que o direito do consumidor é extremamente importante, inclusive até mais do que aumento da renda das pessoas, né? As pessoas serem bem informadas, os produtos de qualidade. O avanço da tecnologia, que afeta, por exemplo, os alimentos que comemos, os medicamentos que tomamos e os muitos aparelhos que usamos em nossas casas, aumentam as dificuldades do consumidor na mesma medida que suas oportunidades. E mostra que muitas das nossas leis e regulamentos estão ultrapassadas, necessitando-se de uma nova legislação. O típico supermercado antes da Segunda Guerra Mundial era abastecido com cerca de 1.500 itens alimentares, um número impressionante para qualquer padrão. Mas hoje ele é abastecido com mais de 6.000 itens, isso em 1962, né? Imagina quanto que é nos dias atuais. 90% das receitas médicas hoje são dadas para drogas que eram desconhecidas há 20 anos. Muitos dos novos produtos utilizados todos os dias em casa são altamente complexos. A dona de casa é chamada a ser um eletricista amador, mecânico, químico, toxicologista, nutricionista e matemático. Mas a ela raramente é fornecida a informação necessária para executar essas tarefas com proficiência. O marketing é cada vez mais impessoal. A escolha do consumidor é influenciada pela publicidade de massa, utilizando-se de estratégias altamente desenvolvidas de persuasão. O consumidor normalmente não tem como saber se a fabricação das drogas atendem aos padrões mínimos de segurança, qualidade e eficácia. Ele geralmente não sabe o quanto paga pelo crédito. Se um alimento preparado tem mais valor nutritivo do que outro, se o desempenho de um produto irá de fato satisfazer as suas necessidades, ou se economizar comprando um produto maior sai realmente mais em conta. Olha que bacana as reflexões que o presidente Kennedy faz nesse discurso. Por isso que é um documento histórico, né? Quase todos os programas oferecidos por este governo, por exemplo, a expansão do comércio mundial, a melhoria dos serviços médicos, a redução de impostos de passageiros, o fortalecimento do transporte de massa, o desenvolvimento de áreas de conservação e recreação e poder de consumo, são de importância direta ou inerente para os consumidores. No entanto, é necessário uma ação legislativa e administrativa adicional. Se o governo federal pretende cumprir a sua responsabilidade para com os consumidores no exercício de seus direitos, esses direitos incluem, isso aqui é muito importante, o presidente Kennedy elenca 4 direitos, né, que são praticamente os direitos fundamentais básicos de quase todos os códigos de defesa do consumidor. Primeiro direito, direito à segurança, de ser protegido contra a comercialização de produtos prejudiciais à saúde ou à vida. Segundo direito, o direito de ser informado, de ser protegido contra informação, publicidade, rotulagem ou outras práticas que sejam fraudulentas, enganosas ou grosseiramente falaciosas e serem dadas todas as informações das quais ele necessita para fazer uma escolha adequada.
Terceiro direito, o direito de escolher. Ser assegurado, sempre que possível, o acesso a uma variedade de produtos e serviços a preços competitivos. E nas indústrias em que a concorrência não é viável e a regulamentação governamental é necessária, deve haver garantia de qualidade e serviços satisfatórios a preços justos. E quarto direito, o direito de ser ouvido, para se ter certeza de que os interesses dos consumidores receberão a consideração completa e favorável na formulação da política do governo e também o tratamento justo e rápido em seus tribunais administrativos. Para promover a realização mais completa desses direitos dos consumidores, é necessário que os programas governamentais existentes sejam reforçados, que a organização do governo seja melhorada e, em certas áreas, que nova legislação seja promulgada. E aí ele traz uma série de medidas. Primeiro, reforçar os programas existentes. Este governo tem patrocinado uma vasta gama de ações específicas para reforçar os programas existentes. Grande progresso já foi alcançado ou está em perspectiva em várias áreas importantes. E o orçamento de 1963 inclui recomendações para melhorar a eficácia de quase todos os principais programas de defesa do consumidor. Proteção em relação a alimentos e drogas. Milhares de utensílios domésticos comuns agora disponíveis para os consumidores contêm substâncias tóxicas potencialmente nocivas. Centenas de novos usos para os produtos, como aditivos alimentares, corantes e pesticidas, são encontrados a cada ano, acrescentando-se novos perigos potenciais. Para proporcionar uma melhor proteção e aplicação da lei nesta área vital, tenho recomendado um aumento de 2% em pessoal para a Agência de Alimentos e Drogas no orçamento, agora pendente perante o Congresso, o maior aumento individual na história da agência. Além disso, para assegurar o registro mais eficaz de pesticidas, uma nova divisão foi estabelecida no Departamento de Agricultura e maiores alocações de fundos foram solicitadas para a regulamentação dos pesticidas e para a inspeção de atividades em relação a carnes e aves. Transporte mais seguro. Como os americanos fazem o mais uso da estrada e do transporte aéreo que qualquer outra nação, o aumento da velocidade dos congestionamentos nos obriga a tomar medidas de segurança especiais. Olha a visão dele. A Agência Federal de Aviação reexaminou os requisitos de controle de tráfego aéreo do país e está projetando um sistema melhorado para aumentar a segurança e eficiência do tráfego aéreo no futuro. O secretário de Comércio estabeleceu um escritório de segurança rodoviário, juntamente com o escritório de estradas públicas, para promover o apoio do público às normas de segurança rodoviária, coordenar o uso de resultados de investigação de segurança nas estradas e incentivar a cooperação dos governos estaduais e locais, indústria e grupos aliados. O Departamento de Saúde, Educação e Bem-Estar também está reforçando seu trabalho de prevenção de acidentes. E a Comissão Interestadual de Comércio está fortalecendo a sua aplicação de requisitos de segurança de veículos automotores. Além disso, estou solicitando aos departamentos de Comércio, de Saúde, Educação e Bem-Estar que avaliem com representantes da indústria automobilística as mudanças nos projetos e equipamentos de automóveis que vão ajudar a reduzir o número excessivo de vidas humanas perdidas nas rodovias e na redução da poluição do ar que respiramos. Não há necessidade de uma lei adicional neste momento, tendo em vista a ação da indústria automobilística para incorporar essas novas alterações de design nos novos modelos que irão reduzir a poluição do ar. Proteção financeira. Medidas importantes estão sendo tomadas para ajudar a garantir uma proteção mais adequada para as economias que os consumidores prudentes reservam para as futuras compras de itens mais caros, para dias difíceis, para a educação de seus filhos ou para satisfazer necessidades de aposentadoria. Legislação promulgada no ano passado reforçou o programa de seguro da Corporação Federal de Poupança e Empréstimos. A Comissão de Títulos e Câmbio conduziu a pedido do Congresso uma grande investigação de mercados e títulos, que devem servir de base para a futura legislação e medidas administrativas. A Agência Geral de Correios e Departamento de Justiça têm intensificado a aplicação dos estatutos contra as fraudes nas correspondências. Prisões por fraude postal no ano passado atingiram um recorde
e condenações aumentaram 35% em relação ao ano anterior. Regulamentação mais eficaz. As agências reguladoras independentes também relatam maior ênfase em programas diretamente úteis aos consumidores. A Comissão de Comércio Interestadual iniciou ações destinadas a evitar encargos excessivos para mover bens de consumo domésticos no comércio interestadual. O Conselho de Aeronáutica Civil tomou recentemente medidas para proteger passageiros aéreos contra abusos de overbooking. Olha o que ele fala em 1962, overbooking, que é um problema da atualidade. A Agência Federal de Comércio tem intensificado suas ações contra as práticas comerciais enganosas e publicidade falsa, que afetam uma variedade de produtos, incluindo refrigeradores, tinta de casa, máquinas de costura, aspiradores, utensílios de cozinha, embalagens de alimentos e tapetes. A Comissão Federal de Energia está iniciando um programa vigoroso para garantir aos consumidores preços razoáveis de gás natural, ao mesmo tempo assegurando-lhes o fornecimento adequado, revitalizando todos os seus programas de regulamentação na área de energia elétrica e realizando um levantamento nacional de energia projetado para identificar formas de diminuir os custos de energia nas próximas décadas através do melhor uso possível dos nossos recursos de capital e de energia. Eu recomendo que o Congresso promulgue a legislação e disponibilize fundos para permitir à comissão fornecer aos 34 milhões de consumidores de gás natural a informação semelhante à que agora é dada aos consumidores elétricos em suas contas em diversas áreas, destacando-se assim as taxas anormalmente elevadas e também para estimular um melhor desempenho da indústria. A Agência Federal de Comunicações está analisando ativamente o processo de seleção de programa de rede de televisão, incentivando o desenvolvimento expandido de estações de televisão educativas e também irá intensificar no ano fiscal de 1963 o seu programa de cumprimento de leis para evitar a interferência com sinais de navegação aérea, chamadas de socorro e outros usos de rádio importantes para a segurança pública. Para todas as principais agências reguladoras, eu estou recomendando o aumento de recursos em 1963 para proporcionar o aumento de pessoal necessário para uma proteção mais eficaz dos consumidores e dos interesses públicos. Das mudanças importantes no processo organizacional de agência recomendadas no ano passado para eliminar os atrasos e fortalecer a tomada de decisões, a grande maioria foi autorizada pelos planos ou legislação de reorganização, estão sendo postas em práticas pelos chefes e agências para permitir melhorias semelhantes nas operações da Comissão de Títulos e Câmbio e da Comissão Federal de Energia, através de uma maior delegação de atribuições. Eu recomendo a promulgação nesse ano de legislação nos termos do artigo 2135 para a SEC e artigo 1605 e lei 9056 para a FPC. Custos e qualidades de moradia. A maior aquisição que a maioria dos consumidores fazem na vida é uma casa. No ano passado, medidas significativas foram tomadas para reduzir o custo do financiamento habitacional e melhorar a qualidade da habitação. O nível das taxas de juros e outros encargos sobre empréstimos hipotecários foram reduzidos em uma série de ações federais. Sob a regência da Lei de Habitação de 1961, novos programas foram iniciados para incentivar métodos de construção experimentais, propensos a desenvolver melhores condições de moradia a um custo menor, para fornecer taxas de juros mais baixas e prazos mais longos aos empréstimos para a reabilitação das habitações existentes, para fornecer especialmente baixo aluguel para as famílias de renda moderada, para proporcionar habitação para o trabalho doméstico em fazenda. A mesma legislação também autorizou concessões demonstrativas para desenvolver melhores métodos de fornecer habitação para as famílias de baixa renda. Informação e pesquisa consumerista e representação dos consumidores no governo.
O governo pode ajudar os consumidores a autoajudarem-se através do desenvolvimento e disponibilização de informação confiável. Olha que bacana isso. A Agência de Habitação e Financiamento vai realizar, no âmbito do orçamento proposto para o ano fiscal de 1963, novos estudos para descobrir de formas de reduzir as despesas mensais de habitação, reduzindo-se os custos de terreno para a construção de casas e minimizando os encargos de financiamento. O Departamento de Agricultura está realizando uma pesquisa semelhante projetada para ajudar a elevar os padrões de habitação rural e reduzir os custos. A Agência de Alimentos e Medicamentos vai expandir o seu programa Consultor do Consumidor, que, em conjunto com o programa de demonstração de casas do Serviço Extensão da Agricultura, agora fornece informações valiosas diretamente aos consumidores sobre as tendências de produtos, normas alimentares e guias de proteção. O Escritório de Estatística Trabalhista está agora realizando uma pesquisa no âmbito nacional dos gastos de consumo, renda e poupança, que será utilizada para atualizar o amplamente utilizado Índice de Preços ao Consumidor e preparar modelos de orçamentos familiares. Muito pouco tem sido feito para disponibilizar aos consumidores o resultado de pesquisas pertinentes feitas pelo governo. Além dos tipos de estudos mencionados acima, muitas agências estão envolvidas como auxiliares dos principais interessados em suas atividades, em colaboração com a indústria ou para fins de aquisição federal, em testar o desempenho de determinados produtos, o desenvolvimento de padrões, especificações e montagens de uma vasta gama de informações que seriam de grande utilidade para os consumidores e organizações consumeristas. Os resultados benéficos desses esforços nos departamentos da Agricultura, Comércio, Defesa e Saúde, Educação, Bem e Bem-Estar e na Administração dos Serviços Gerais e outras agências deveriam ser mais amplamente divulgados. Olha ele criticando, né, a comunicação do governo com a população. Esta é apenas uma parte de um problema mais amplo, o fracasso da máquina governamental para garantir a consideração específica das necessidades e pontos de vista do consumidor. Com isto em mente, estou ordenando 2 pontos. Primeiro, que o Conselho de Assessores Econômicos crie um Conselho Consultivo de Consumidores para examinar e aconselhar o governo sobre questões de política econômica ampla, em programas governamentais que protejam as necessidades dos consumidores e sobre as melhorias necessárias no fluxo de material de pesquisa do consumidor para o público. Este Conselho de Consumidores também vai dar aos indivíduos, às organizações interessados uma voz nesses assuntos. Segundo, o chefe de cada agência federal, cujas atividades influenciem significativamente no bem-estar do consumidor, designe um assistente especial em seu escritório para aconselhar e ajudar a garantir uma atenção adequada e eficaz ao interesse dos consumidores nos trabalhos da agência, para atuar como elemento de ligação com as organizações de consumidores e afins, e para colocar maior ênfase na preparação e disponibilização dos resultados relevantes da investigação aos consumidores de forma clara e utilizável. E terceiro, que a Agência Geral dos Correios realize um programa piloto com a exibição de pelo menos 100 postos dos Correios selecionados, amostras de publicações úteis para os consumidores e proporcionem instalações que facilitem a compra de tais publicações. Ponto 2. Nova autoridade legislativa para proteções adicionais ao consumidor. Além das medidas acima, uma nova autoridade legislativa também é essencial para avançar e proteger o interesse do consumidor. A. Fortalecer a autoridade reguladora sobre alimentos e drogas. O êxito do desenvolvimento de mais de 9.000 drogas nos últimos 25 anos tem salvado inúmeras vidas e aliviado milhões de vítimas de doenças agudas e crônicas. No entanto, novas drogas estão sendo colocadas no mercado sem exigência de qualquer prova de antemão de que serão realmente eficazes no tratamento das doenças e síndromes para as quais são recomendadas e sem um relatório de reações adversas. Está parecendo que a gente está lendo isso aqui em 2021, principalmente no Brasil, né? Mais do que nunca, estas novas drogas apresentam potencialmente não só maiores riscos, como também maiores benefícios, devido ao fato de que elas são amplamente utilizadas, frequentemente muito potentes e divulgadas por campanhas agressivas de venda
que tendem a exagerar seus méritos e omitirem os riscos envolvidos na sua utilização. Por exemplo, constatou-se que mais de 20% das drogas listadas desde 1956 na publicação Drogas Novas e Não Oficiais, ao serem testadas, foram incapazes de reproduzir uma ou mais das descrições de seu patrocinador sobre seu efeito terapêutico. É incomensurável o sofrimento desnecessário, o dinheiro inadvertidamente desperdiçado e o prolongamento de doenças que resultam da utilização de tais drogas ineficazes. O médico e o consumidor devem ter a garantia vinda de uma fonte científica imparcial de que qualquer droga ou dispositivo terapêutico no mercado hoje é seguro e eficaz para a sua utilização, de que tem a resistência à qualidade representada e de que o material promocional descreve a história completa, seus efeitos negativos bem como positivos. Eles devem ser capazes de identificar a droga por um nome simples, comum, a fim de evitar confusão e para permitir que o consumidor adquira os medicamentos de qualidade que ele realmente precisa com o menor preço competitivo. A lei não dá tal garantia para o consumidor, um fato evidenciado pela detalhada investigação liberada pelo senador Kefauver. É a hora de dar aos homens, mulheres e crianças americanos a mesma proteção que temos dado aos poucos a ovelhas e gado desde 1913, sob um ato proibindo a comercialização de soros sem valor e outras drogas para o tratamento desses animais. Olha só o que ele fala. Existem outros problemas a serem tratados nessa área. Um vasto tráfico ilegal existe em barbitúricos, viciantes, entre aspas, entre parênteses, sedativos e anfetaminas estimulantes, entre parênteses. Devido à supervisão inadequada sobre a distribuição, essas drogas contribuem para acidentes, delinquência juvenil e criminalidade. 2 bilhões de dólares em cosméticos são comercializados anualmente, muitos sem testes de segurança adequados. Milhares de mulheres sofreram queimaduras e outras lesões nos olhos, pele e cabelos devido a produtos de beleza não testados ou testados de forma inadequada. Vejam que os problemas que ele apresenta no discurso são exatamente os mesmos que nós temos nos dias atuais. Inspeções nas fábricas agora autorizadas pelas leis de alimentos puros e drogas são gravemente prejudicadas pelo fato de que a lei não exige claramente que o fabricante permita a inspeção de determinados registros. Uma pequena minoria de fabricantes não cooperantes podem envolver-se em um jogo de esconde-esconde com o governo, a fim de evitar a inspeção adequada. Mas a proteção da saúde pública não é um jogo. É de vital importância para todos os cidadãos. 1/5 de toda a carne abatida nos Estados Unidos não é inspecionada pelo Ministério da Agricultura, porque o âmbito da lei de inspeção de carnes é restrito a derivados de carne que deslocam para fora do Estado. Essa abrangência incompleta contribui para o desvio de animais saudáveis para canais de processamento onde os resultados não são inspecionados e podem, portanto, ser uma ameaça à saúde humana. Olha, falando sobre frigoríficos, e carne. Em suma, as leis existentes em relação a alimentos, medicamentos e cosméticos são insuficientes para assegurar a necessária proteção que o consumidor americano merece. Para superar essas graves lacunas legais, eu recomendo 2 pontos. Em primeiro lugar, uma legislação para fortalecer e ampliar as leis existentes na área de alimentos e medicamentos, para fornecer aos consumidores drogas melhores, mais seguras e menos caras através da autorização ao Departamento de Saúde, Educação e Assistência Social para 2 pontos. Exigir uma demonstração de que novos medicamentos e dispositivos terapêuticos serão eficazes para o uso pretendido, como a parede tão segura, antes de serem colocados no mercado. Retirar a aprovação de qualquer medicamento ou dispositivo quando haja sérias dúvidas quanto à sua segurança ou eficácia e exigir que os fabricantes relatem qualquer informação que afete a sua segurança ou eficácia. Exigir que os fabricantes de dispositivos terapêuticos e drogas mantenham instalações e controles que assegurem a confiabilidade do seu produto. Exigir testes de lote a lote e certificação de todos os antibióticos. Atribuir nomes comuns e simples aos medicamentos. Estabelecer um sistema exequível para impedir a distribuição ilegal de barbitúricos e anfetaminas que causem dependência
exigir que os cosméticos sejam testados e sua segurança seja comprovada antes de serem comercializados, instituir inspeção mais eficaz para determinar se alimentos, medicamentos e cosméticos e dispositivos terapêuticos estão sendo fabricados e comercializados em conformidade com a lei. Em segundo lugar, legislação para autorizar que a Comissão de Comércio Federal exija que a propaganda de medicamentos direcionada aos médicos divulguem os ingredientes e a eficácia e os efeitos adversos desses medicamentos e, em terceiro lugar, legislação para ampliar o âmbito da lei de inspeção de carnes administrado pelo Ministério da Agricultura para promover a inspeção adequada em cooperação com os estados e indústria de toda a carne abatida nos Estados Unidos. B. Exigir verdade na concessão de empréstimos. O débito do consumidor em circulação, inclusive crédito hipotecário, quase triplicou na última década e agora totaliza 200 bilhões de dólares. Sua disponibilidade generalizada tem dado aos consumidores mais flexibilidade, ao consumidor no momento da compra. Mas em muitos casos ocorreram abusos graves. Sob a presidência do senador Douglas, uma subcomissão da Comissão de Bancos e Moedas do Senado tem conduzido um exame detalhado de tais abusos. O testemunho recebido mostra uma clara necessidade de proteção dos consumidores contra a cobrança de juros e taxas muito mais elevadas do que aparente. Sem qualquer conhecimento real por parte dos mutuários, verdadeiros valores estão sendo cobrados. Os compradores de carros usados, em um estudo, por exemplo, pagaram taxas de juros em média 25% ao ano, e por vezes muito mais, mas muito poucos estavam conscientes de quanto estavam realmente pagando pelo crédito. O uso excessivo e prematuro de crédito, decorrente da ignorância de seu verdadeiro custo, é prejudicial tanto para a estabilidade da economia quanto para o bem-estar do público. Veja aí ele falando, provavelmente, ele antecipando aí a discussão sobre o superendividamento, que é o projeto de lei 3515 aí, que está em tramitação no Congresso Nacional Brasileiro. A legislação deve, portanto, ser promulgada exigindo que credores e fornecedores divulguem para os mutuários com antecedência os montantes e as taxas reais que eles vão pagar pelo crédito. Olha só, essa legislação similar neste sentido às leis Verdade em relação a títulos de 1933 e 34 não iria controlar os preços ou encargos, mas exigiria a divulgação completa para os compradores que parcelam e outros usuários de créditos potenciais, e assim permitiria que os consumidores tomassem decisões conscientes antes de assinar o documento. No que se refere à prática de crédito, específicas para tal lei, corrigiria as quais estão eminentemente relacionadas e muitas vezes integradas a outros tipos de práticas comerciais enganosas que a Comissão Federal do Comércio já está regulando. Eu recomendo que a aplicação da nova autoridade seja atribuída à comissão. As agências governamentais mais relevantes nessa área têm cooperado com a subcomissão no desenvolvimento da informação necessária para preparar um projeto de lei exequível e eficaz. E tendo em vista as exaustivas audiências já conduzidas, eu espero que o Congresso possa finalizar as ações sobre este importante assunto antes de suspendê-lo. C. Fabricação de aparelhos de televisão com todos os canais. 5 dos 6 receptores domésticos de televisão hoje são equipados para receber programas em apenas 12 canais de frequência muito alta, entre parênteses, VHF. Como resultado, na maioria das áreas, as estações que desejam operar em qualquer dos 70 canais de ultrafrequência UHF geralmente têm audiências tão pequenas que há pouco incentivo para fazer o significativo investimento inicial e arcar com as despesas contínuas que a radiodifusão eficaz requer. O resultado é uma escolha acentuadamente restrita para os consumidores. Vejam ele falando da importância, da concorrência entre os canais de televisão. Depois de extenso estudo, a Comissão Federal de Comunicações concluiu que um serviço de televisão de âmbito nacional e eficaz e verdadeiramente competitivo, com provisão adequada para os estabelecimentos locais e estações de ensino, não é possível dentro dos estreitos limites de 12 canais VHF. A legislação agora, perante o Congresso, iria autorizar a comissão a estabelecer as características de desempenho
de todos os novos receptores de televisão comercializados entre os estados para garantir que eles possam receber sinais tanto VHF como UHF. Eu peço urgência na aprovação como um método mais econômico e prático de ampliação da gama de programas disponíveis. Esta medida, juntamente com o auxílio do governo federal para a construção de estações de televisão educativas, as quais se encontrem em fase de aprovação final pelo Congresso, irão acelerar a plena realização do grande potencial da televisão. D. Reforçar as leis de promoção da concorrência e proibição de monopólio. A proteção mais básica e de longa data para o direito do consumidor é uma escolha de um preço competitivo. São as várias leis destinadas a assegurar uma concorrência efetiva e para evitar o monopólio. A Lei Sherman de 1890 e a Lei Clayton de 1914 e muitas leis relacionadas são os escudos mais fortes que o consumidor possui contra o crescimento do poder do monopólio desregulado. Além da medida agora em fase de aprovação final, que daria poderes de intimação para investigações antitrustes civis e criminais, várias outras melhorias são necessárias. 2 pontos. A Comissão Federal de Comércio, a FTC, deve ter poderes para emitir ordens injuntivas temporárias contra a continuidade de práticas desleais de concorrência, enquanto os casos relacionados a remédios permanentes contra tais práticas estão pendentes perante a comissão. Sobre a presente lei, concorrentes menores podem ser levados à falência ou forçados a aceitar uma fusão em condições adversas muito antes dos remédios existentes se tornarem eficazes, reduzindo assim as salvaguardas concorrenciais vitais para o consumidor. Da mesma forma, as práticas comerciais fraudulentas de bens de consumo podem causar danos muito antes de a comissão poder preveni-los. Eu, portanto, reitero minha recomendação anterior de que o Congresso dê consideração imediata à legislação eficaz para alcançar esse objetivo. O direito do consumidor a um preço razoável também pode ser afetado negativamente por fusões de 2 empresas que reduzam substancialmente a concorrência efetiva. Como no caso de métodos desleais de concorrência, o dano, uma vez feito, é muitas vezes irreparável, e o governo, por intermédio dos tribunais, não pode facilmente restaurar o grau de concorrência existente antes da fusão. Assim, eu vigorosamente recomendo a promulgação da legislação para exigir um aviso prévio razoável ao Departamento de Justiça e à Comissão ou Conselho apropriado de qualquer fusão que potencialmente resulte em uma empresa de dimensão significativa. Veja que ele está falando de concorrência desleal, de fusão de empresas, de monopólio de mercado. Muito importante isso no direito do consumidor também. Isso irá permitir que o empresário possa obter conselhos com antecedência, sem litígio, quanto ao fato da proposta de fusão ser considerada contrária ao interesse público. Esta medida, juntamente com a autoridade recomendada de que o FTC possa emitir ordens injuntivas, é uma salvaguarda essencial contra junções que possam causar aumentos injustificados dos preços ao consumidor. 3. Tendo em conta os abusos potencialmente anticoncorrenciais a que a utilização de patentes e marcas estão sujeitas por natureza, eu recomendo a promulgação de legislação que exija a publicação dos termos de todos os acordos finais entre diferentes pessoas que solicitam direitos de patente sobre a mesma invenção, devido ao fato das audiências recentes terem demonstrado que esses acordos podem incluir características que visem enfraquecer concorrência futura em detrimento do consumidor e promulgação da legislação que autorize o FTC a solicitar o cancelamento de qualquer marca comercial que é ou se torna o nome descritivo comum de um artigo e, portanto, deve ser de domínio público. Enquanto um concorrente tem tal direito hoje, é importante, se quisermos que o FTC tenha uma autoridade clara para deter esse tipo de vantagem comercial injusta, que o Senado insira essa disposição no âmbito da revisão da legislação sobre as marcas, Lei 4333, já aprovada pela Câmara.
Letra E. A verdade em embalagens. Assim como os consumidores têm o direito de saber o que está em seu contrato de crédito, da mesma forma eles têm o direito de saber que está nas embalagens que compram. O senador Hart e sua subcomissão devem ser elogiados pela investigação importante que estão conduzindo em práticas de embalagem e rotulagem. Na nossa sociedade moderna, uma boa rotulagem atende a muitas necessidades de consumo, entre eles conveniência, frescor, segurança e aparência atraente. Mas muitas vezes, nos últimos anos, como as audiências têm demonstrado, esses benefícios têm sido acompanhados por práticas que frustram os esforços do consumidor para obter o melhor custo-benefício. Em muitos casos, o rótulo parece ser projetado para ocultar, em vez de revelar os verdadeiros conteúdos da embalagem. Às vezes o consumidor não pode prontamente verificar o peso líquido do produto ou a proporção entre sólidos e ar. Olha que bacana isso, eu falo disso no meu livro, né? Que a embalagem, por exemplo, desses salgadinhos, né? Batatinha, salgadinhos, muitas vezes ela é tampada e escura exatamente para o consumidor não poder ver a proporção entre o ar, né, e a batata frita e o salgadinho. Ele já fala disso aqui em 1962. Frequentemente, ele não pode facilmente calcular os custos comparativos por unidade de diferentes marcas embaladas em tamanhos diferentes, ou produtos da mesma marca em tamanho grande, gigante, king size ou pacotes jumbo. Ele não é capaz de perceber que as mudanças no tamanho habitual ou no formato do pacote podem resultar em pechinchas aparentes ou que as promoções de desconto muitas vezes não significam economia verdadeira. Práticas enganosas, fraudulentas ou confusas como estas são verdadeiramente incompatíveis com o funcionamento eficiente e justo da nossa economia de livre concorrência. No nosso sistema, os consumidores têm o direito de acreditar que as embalagens trazem informações confiáveis e facilmente utilizáveis sobre os seus conteúdos. E os fabricantes cujos produtos são vendidos em tais embalagens têm o direito de crer que os seus concorrentes serão obrigados a aderir às mesmas normas. Após a conclusão do nosso próprio levantamento desses abusos em relação à embalagem e rotulagem, em plena cooperação com a subcomissão do Senado, eu farei recomendações sobre as funções apropriadas da iniciativa privada e do governo federal na melhoria dos padrões de embalagem e na divulgação mais específica da quantidade e ingredientes do produto contido na embalagem de uma forma conveniente e utilizável pelo consumidor. Como todos nós somos consumidores, estas ações e propostas nos interesses dos consumidores são de interesses de todos nós. O investimento orçamental exigido por esses programas é muito pequeno, mas ele pode render dividendos valorosos no fortalecimento da nossa economia de livre concorrência, no nosso nível de vida e de saúde e de nossos padrões éticos de conduta de negócios tradicionalmente elevados. A concorrência leal auxilia tanto os negócios como os consumidores. Eu espero que esta mensagem e as recomendações e pedidos que ela contém possam ajudar a alertar todas as agências e órgãos governamentais para as necessidades dos nossos consumidores. Suas vozes não são sempre tão bem ouvidas em Washington como às vezes as vozes de grupos menores e mais bem organizados. Assim como seu ponto de vista não é sempre bem definido e apresentado. Mas sob a nossa forma de democracia econômica e política, temos todos a obrigação de proteger o interesse comum em cada decisão que tomamos. Peço ao Congresso e cada departamento e agência que ajudem no cumprimento dessa obrigação. John Fitzgerald Kennedy, Special Message to Congress on Protect Consumer Interest, enviado ao Congresso dos Estados Unidos em 1962. Então, esse aí foi a íntegra do discurso em português. Esse discurso está disponível no site do John Kennedy, né? Ele tem um memorial, inclusive na internet. Tem as páginas do discurso datilografadas, é muito interessante para quem tiver interesse. Eu publiquei no Jus Navigandi um artigo chamado A Importância do discurso do John Kennedy para o direito do consumidor. Também tem a íntegra desse discurso.
E vocês puderam perceber que o discurso é extremamente inovador. Ele fala sobre crédito, ele fala sobre superendividamento dos consumidores, ele fala sobre overbooking, ele fala sobre publicidade, ele fala sobre qualidade de televisão, dos programas de televisão, ele fala sobre carnes, a qualidade, né, dos frigoríficos e das carnes, ele fala sobre habitação, sobre moradia, sobre financiamento dessas habitações e moradia, ele fala sobre segurança dos automóveis, ele fala sobre segurança dos medicamentos, ele fala sobre rotulagem de produtos. Então, assim, é um discurso extremamente revolucionário e por isso que ele é considerado documento histórico do direito do consumidor e por isso que hoje, no dia 15 de março de 2021, eu fiz a leitura desse discurso para que as pessoas possam ter conhecimento, né, desse texto histórico que é o discurso do presidente Kennedy. Espero que tenham gostado, é um pouco cansativo, eu sei, mas a intenção desse vídeo é exatamente privilegiar aquelas pessoas com deficiência para que elas possam ouvir o discurso do presidente Kennedy em português, né, para que elas tenham a dimensão, né, e percebam a importância desse discurso. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.